E aí, galera rocheda, beleza? Eu tenho uma pergunta para vocês. Homem chora? Em muitas sociedades é dito que homens não podem chorar, inclusive na nossa sociedade aqui ocidental. Em muitas delas, inclusive, é dito que homens não podem demonstrar nenhum tipo de sentimento. No entanto, em alguns momentos as emoções são tão fortes, mas tão fortes, que mesmo o mais másculo dos homens derrama lágrimas no seu rosto. Na ficção, você encontra várias franquias mais másculas, voltadas para o público mais masculino. E nessas franquias você encontra personagens altamente badasses que em algum momento acabam chorando, derramando lágrimas, o que deu origem ao clichê dos manly tears, ou lágrimas másculas. E se você não quiser ver esse homem aqui chorar, é só você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal com o joinha ativado para saber das nossas atualizações sempre quando postarmos vídeo novo aqui no Telenerd. É Nerdice Direto, toda semana, quarta-feira, vídeo novo aqui no canal, beleza? Bom, então vamos começar a falar da questão dos manly tears. Esse termo manly tears, lágrimas másculas, ele vai surgir no fandom de animes, dentro do meio otaku. Não se sabe exatamente quem deu início, mas se sabe que quem popularizou o termo foi o fandom de Hokuto no Ken, First of the Northern Star. Aliás, esse anime é muito foda, que é inclusive o meu anime favorito, o anime que eu mais gosto de todos. Hokuto no Ken é uma franquia bastante máscula. Existem vários personagens badasses, inclusive o protagonista, o Kenshiro, ele enfrenta vários inimigos terríveis, cruéis no futuro pós-apocalíptico. E em vários momentos você tem eventos que são tão fortes e eventos que são tão emotivos que acabam inclusive fazendo o Kenshiro, que é um personagem extremamente estoico, extremamente sério, ele começa a chorar, ele começa a derramar lágrimas diante de toda a desgraça que ele acaba presenciando. Mas apesar de Hokuto no Ken ter popularizado o termo manly tears, apesar do fandom de Hokuto no Ken ter popularizado essa visão do homem badass que chora, quem criou o termo não foi a fanbase do Hokuto no Ken. Existe uma discussão para saber quem é que foi que criou esse termo, porém a teoria mais aceita é que ele surgiu dentro do fandom do Tengen Toppa Gurren Lagann, esse anime de mecha que mostra batalhas altamente rocambolescas com robôs gigantescos do tamanho de galáxias e inimigos que jogam galáxias contra os robôs, e que tem vários personagens também no estilo badass, como é o caso do Kamina. Mas quando é que surge o manly tears dentro da ficção? Qual é a diferença entre o manly tears e o choro comum? Um personagem que chora de maneira comum, por assim dizer. Bom, uma das características do manly tears é que as lágrimas do manly tears são justificadas e dignificadas. São lágrimas que o personagem faz questão de mostrar, ele não as esconde, e muitas vezes ele pede perdão por estar chorando. Então existem alguns casos em que é justificável um homem chorar. Os casos são os seguintes. Em primeiro lugar, nós temos o caso da perda de alguém importante. Então o personagem masculino, ele perde um interesse amoroso, ele perde um pai ou a mãe, ele perde um parente bem próximo, ele perde um companheiro de guerra, no caso, quando é um soldado. Ele perde o mestre, ele perde um animalzinho de estimação e etc. Então, quando acontece essa questão da perda, é uma justificativa muito forte. Porque você tem uma pessoa que é próxima a você, que é importante para você, e que essa pessoa acaba morrendo. A segunda justificativa é quando você sente um grande orgulho de alguém importante. Então, quando uma pessoa próxima a você, um parente próximo, um interesse amoroso, um discípulo, um filho, um mestre, ele faz alguma coisa muito importante, uma coisa muito grandiosa, você como, na verdade, o personagem, né, o personagem masculino, badass, ele sente um orgulho tão grande da sua pessoa próxima, que ele acaba chorando de emoção e de regozijo em relação ao grande feito da sua pessoa próxima, da sua pessoa amada.
O terceiro motivo é em relação ao chamado orgulho patriótico. É quando um personagem, muitas vezes um militar, ele se depara com o orgulho de sua terra, o orgulho de sua pátria. Muitas vezes, quando ele está ouvindo o hino do seu país, ele se emociona, ele começa a chorar. Isso é um motivo bastante forte, porque é uma pessoa que ama muito a sua terra e tudo que ela representa. O quarto motivo é um grande discurso inspirador. É quando alguém aparece, alguma figura de liderança aparece em um dado momento e começa a proferir um grande discurso inspirador para dar moral às tropas, moralizar as tropas antes de uma guerra, antes de um jogo, de um esporte, uma final de um campeonato. O líder, o capitão, ele vai lá e faz aquele discurso motivador. E aí os personagens berés, os personagens másculos, eles começam a chorar de emoção devido àquele grande discurso inspirador, motivador. O quinto motivo é quando o personagem ele sente uma empatia por uma situação difícil de um grupo ou de uma pessoa. Então, quando um personagem berés encontra uma pessoa numa situação muito difícil, encontra um grupo de pessoas numa situação muito difícil, sendo perseguido, sendo oprimido, tendo suas liberdades restritas, ou sendo chacinado, ou sendo genocidado, por assim dizer, esse personagem ele derrama lágrimas, lágrimas de tristeza, lágrimas de empatia, por conta da difícil situação que esse grupo ou que essa pessoa está passando. Essas também são lágrimas másculas, porque um homem de verdade é aquele que se preocupa com os outros, é aquele que se dedica aos outros também, e não apenas a si próprio. A sexta razão é quando um personagem berés ele atinge uma meta que era muito importante na sua vida. Ele devotou sua vida inteira para chegar naquele momento, e quando ele chega naquele momento, quando ele cumpre com o dever que desde o início ele estava querendo fazer, ele almejava, ele obviamente vai chorar. Ele chora porque ele se emociona de ter cumprido a sua meta. Número 7 é quando ele consegue o respeito de uma figura paterna distante. É quando ele tem um pai que não liga muito para ele, um mestre que não se importa muito com ele, uma figura paternal que ele ama, mas que parece não amá-lo de volta, e aí em um dado momento ele consegue cumprir uma determinada missão, e aí essa figura paterna reconhece ele como filho, e aí quando essa figura paterna demonstra esse reconhecimento, ele chega para esse personagem e o trata como filho da maneira como ele nunca o tratou, esse personagem chora. É como se ele voltasse a ser criança. Ele tem um sentimento de reconhecimento de uma figura paterna que é extremamente importante para ele. O oitavo caso é qualquer caso de sacrifício heróico. É quando um personagem ele vê um amigo, uma pessoa próxima, ou não precisa nem necessariamente ser alguém próximo, basta ser uma outra pessoa, e essa pessoa, em nome de um heroísmo, em nome de proteger os mais fracos, essa pessoa se sacrifica. Essa pessoa dá fim na sua vida para proteger as outras pessoas. E ao se deparar com esse tipo de sacrifício, o personagem berés, o másculo, o homem de verdade, ele chora, ele fica triste, porque ele sente não apenas uma tristeza, mas um sentimento muito profundo de respeito e de admiração por essa pessoa que sacrifica a própria vida pelos outros. O nono motivo é um grande sentimento de fúria. É quando o personagem fica muito enfurecido e aí essa fúria acaba transbordando pelos olhos. Ele acaba chorando os chamados Berserker Tears, que são as lágrimas do Berserker. Ele fica extremamente furioso e ataca o inimigo enquanto lágrimas escorrem pelos seus olhos. Então é um choro de raiva, é um choro de fúria. E por fim, o décimo motivo é a chamada dissonância histórico-cultural. A gente tem o costume de associar muito a questão das lágrimas e do sentimento com a cultura ocidental ou com algumas outras culturas em que o homem não pode chorar. Mas em tempos passados, em algumas sociedades, é muito mais comum um homem chorar do que na nossa sociedade atual, ocidental, ou mesmo na sociedade japonesa atual. Então, mesmo na época da Idade Média, quando o homem chorar era uma coisa muito mais comum, essas lágrimas podem ser consideradas lágrimas másculas, porque basicamente ele está se expressando de acordo com sua época. Além desses casos de lágrimas másculas, existem casos que não podem ser considerados de maneira nenhuma casos de lágrimas másculas ou de melitis. São 5 casos especificamente, mas a gente pode resumir como chorar sem razão ou chorar sem uma boa razão. Então, quando ele chora sem razão
ou quando ele chora com uma razão que não se justifica, ele está chorando lágrimas comuns. O primeiro caso que lágrimas não são menitias é quando uma pessoa chora por causa de orgulho ferido. É quando o homem ele chora porque teve o seu orgulho arranhado. Ele foi provocado por alguém, ele quis conquistar uma mulher e ela não correspondeu a ele. Ele quis o reconhecimento de alguém, essa pessoa não deu reconhecimento porque ele ainda não tá pronto e etc. O segundo exemplo são as lágrimas de frustração. É quando o homem tenta uma vaga de emprego e não consegue, ele fica frustrado e chora. É quando um homem ele tenta cumprir um objetivo, ele não consegue, mas esse objetivo ele ainda pode ser cumprido, e ao invés dele tentar lutar mais, ao invés dele se esforçar mais para conseguir cumprir esse objetivo, ele senta num canto e chora. Então essas lágrimas de frustração diante de uma coisa que pode ser contornada, diante de uma coisa que pode ser consertada, não são lágrimas másculas. O terceiro motivo é a dor. Então dentro da ficção, o homem que chora de dor, ele não derrama menitias. Dor não é um motivo para um homem chorar. O quarto motivo, obviamente, é o choro de medo, porque dentro de um universo badass, dentro de um universo masculino, um homem ele não pode chorar de medo. Ele pode demonstrar medo, ele pode ter medo, mas ele não pode chorar de medo. E por fim, o quinto motivo, na verdade, é um estilo de choro, que é o berreiro. É quando o cara chora tanto, mais tanto, mais tanto, que a cara fica toda cheia de lágrimas, começa a sair coriza do nariz, o cara fica num estado completamente indigno, porque as menitias são lágrimas dignificantes. Não só apenas justificáveis, mas também dignificantes. Então o berreiro, o choro em que o cara praticamente se humilha, ele não é um menitier. Bom, agora eu vou falar de alguns casos de menitiers, algumas menitiers famosas. Os casos mais conhecidos são obviamente de Hokuto no Ken. Então personagens como o Kenshiro, principalmente, ele chora bastante quando ele se depara com eventos e coisas terríveis dentro do seu universo, principalmente quando ele se depara com a luta de pessoas que acabam sendo mortas dentro desse universo ficcional apocalíptico. Um caso que eu me lembro muito bem é o caso do Fudô, a montanha, que era um gigante completamente gentil, que ele cuidava de um monte de criancinhas no orfanato. E aí, né, eu vou soltar um spoiler aqui, né, ele acaba sendo morto pelo vilão do anime, o Raoh. E a morte do Fudô, obviamente, faz com que o Kenshiro ele chore, tanto por conta do Fudô ser um homem muito gentil, quanto pela situação agora das crianças que ele cuidava no orfanato. O outro exemplo conhecido é em Dragon Ball Z, na saga de Freeza. Em um dado momento, o Vegeta estava prestes a morrer, e aí ele encontra com o Goku. Ele implora para o Goku para que o Goku mate o Freeza e para que ele vingue a raça dos Saiyajins, porque o Freeza destruiu o planeta Vegeta, o planeta dos Saiyajins. E nesse momento, o Vegeta ele começa a chorar, ele derrama várias lágrimas, porque devido à impossibilidade do Vegeta poder cumprir com esse dever, devido à inevitabilidade de não poder derrotar o Freeza e de não poder vingar o seu povo. O próximo exemplo é o exemplo que vem das HQs. Na HQ Iron Man número 172, na famosa história da saga do Demônio na Garrafa, existe um momento em que o Capitão América tenta fazer o Tony Stark parar de beber, porque o Tony Stark ele sempre foi alcoólatra, mas nessa série ele começou a beber muito mais, ele ficou muito mais alcoólatra, altamente viciado em bebida. Vendo que não ia conseguir tirar o Tony Stark dessa situação, o Capitão América sai, começa a chorar devido à situação do seu amigo. Saindo na Marvel, indo para DC, temos a saga Flashpoint. Nessa saga, o Flash acaba indo parar numa realidade alternativa, uma espécie de futuro alternativo, quando ele viaja no tempo para salvar sua mãe. Nesse novo tempo, quem se torna o Batman é o Thomas Wayne. No encontro do beco, o bandido mata o Bruce Wayne e o Thomas Wayne vira o Batman. E o Flash, quando ele vai voltar para o seu tempo normal, ele recebe uma carta do Thomas Wayne e ele entrega essa carta do Thomas Wayne pro Bruce Wayne. E aí quando o Bruce Wayne vê a carta de seu pai, ele começa a chorar. Ele
derrama várias lágrimas, porque obviamente aquela é uma forma de comunicação do seu pai, da sua figura paterna, que ele perdeu quando ele era uma criança ainda. Saindo das HQs, vamos agora para os games. Em Red Dead Redemption, tem uma missão em que o John Marston precisa prender o Javier Escuela. E nessa missão você pode simplesmente prender o Javier ou você pode matar o Javier. Se você decide matar o Javier, depois que o corpo do Javier é colocado na cadeia, o John Marston começa a chorar, porque o Javier era um bom homem, apesar dele ser um criminoso. Inclusive, em um certo momento, o Javier, ele salva a vida do John Marston. Ele salva a vida do John Marston diante de um lobo. Então, o Marston, ele tinha uma dívida com o Escuela, mas ele acaba matando, o que faz com que o John Marston chore diante do que ele fez. Mas um exemplo é em Final Fantasy VII. Em um dado momento, o setor 7 da indústria de Mako da Shinra, ela cai em cima da cidade. E aí, quando o setor 7 cai, ele cai sobre a área onde ficava a sede da Avalanche, que é a sede do grupo dos rebeldes. E aí, quando tem o reencontro do pessoal que estava na sede da Shinra, que era o Cloud, o Barret e a Tifa, se eu não me engano, ele se encontrou com o pessoal da Avalanche. O Barret, especificamente, ele se encontra com a Marlene, que é a filhinha dele, a filhinha adotada dele. E aí, quando ele se encontra com ela, ele começa a chorar, porque ele achava que ela tinha sido morta pela queda da Setor 7, E aí, obviamente, ele chora de reencontro, por conta do reencontro com a sua filhinha, que ele acreditava ter morrido. Vamos para o cinema agora. Um dos momentos mais marcantes de Manly Pierce no cinema é no filme First Blood, que é o primeiro filme do Rambo, quando o Rambo fica encurralado e eu esqueci o nome do chefe do Rambo. Ele se encontra com o Rambo está encurralado, e aí o Rambo ele começa a se lembrar de tudo que ele viveu na guerra, dos amigos dele que morreram na guerra, das coisas que ele teve que passar na guerra, do fato dele, quando ele volta para os Estados Unidos, ele passar a ser rejeitado pelos americanos, porque ele lutou numa guerra que não era dele. E aí nesse momento ele chora bastante, né? Então é um momento muito famoso de Manly Pierce no cinema. Por fim, para finalizar, uma Manly Pierce da literatura, que também tem uma representação no cinema, que foi em O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Em um dado momento, o pessoal, para conseguir sair das Minas Tirith, eles atravessam a ponte, e aí nessa ponte aparece o Balrog. E aí o pessoal foge e o Gandalf, o grande mago Gandalf, ele fica lá e se sacrifica para que o pessoal consiga escapar. Depois que eles conseguem fugir, o pessoal da Sociedade do Anel, eles começam a chorar pela morte do Gandalf. Eles começam a chorar por conta do sacrifício heróico que o Gandalf fez. Mas e aí? Você se lembra de algum outro momento da ficção onde lágrimas másculas percorreram os olhos do protagonista ou de algum outro personagem badass? Comente aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, né, se você gostou desse vídeo, e de se inscrever no canal com o sininho ativado para saber mais notícias sobre os próximos vídeos do TL Nerd e conhecer mais sobre a cultura nerd. Então é isso, valeu!